Eduardo Jacques, que é psicólogo e além de poeta. Eu adoro dizer que as pessoas têm um pé na cultura, que além de ser nós somos todos, né, seres culturais, apaixonados pela cultura, e que é a Cultura FM, a rádio parceira de todas as artes. Então, adoro, porque a pessoa que é ligada, vinculada com uma arte, ela tem outra visão do mundo, né? Consegue ter essa, que eu falo assim, essa visão subjetiva para ver o além, né? Ter olhos de ver. Bem-vindo, Eduardo, quanto tempo que a gente não se via, né? No 2023 para mim foi, teve uns parênteses. Muito bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cultural, né? Que bom, felicidade estar aqui no estúdio Nelson Pérez. É uma alegria, né? Conhecer esse novo ambiente da rádio. Fazia um tempo que eu não participava aqui na Cultural, né? E agradeço muito o convite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Seja pela área da saúde, seja pela área das artes. Sempre um prazer muito grande. Eu, inclusive, agora falando de poesia, eu escrevi um artigo no ano passado, porque agora eu estou no mestrado em psicologia, né? Escrevi sobre a promoção de saúde por meio da poesia, né? Então, foi uma das produções que eu pude fazer durante as aulas do mestrado, assim, e é muito interessante, realmente, né? A partir do momento que a gente se ocupa de entender o poder da linguagem, o poder da comunicação, e nós fazemos isso o tempo todo, né? Nós funcionamos, somos animais linguísticos, como se diz desde Aristóteles, né? Então, a poesia é uma forma de linguagem que tem que ver com algo fundamentalmente humano, né? E eu tenho essa bandeira há muitos anos, né? Digo que a poesia nos eleva, né, a um estado de ser mesmo, ser humanos. Porque ou nós somos consumidores, ou somos robozinhos, somos trabalhadores, somos várias coisas e essa humanidade ela vai ficando escondida em algum lugar. E a minha vinculação da poesia com a saúde também muitas vezes entra nesse lugar, né, de tentar dar uma aplicação para isso. Apesar da poesia ser inútil, esse é o belo da poesia, né? Mas eu acho que ela tem aplicações sim como linguagem, sabe? Aplicações práticas, né? E bom, estudos de neurociência mostram a importância de ler poesia, especificamente poesia. Então é fantástico, né? O universo todo. O Ferrez, né, que é um escritor brasileiro, disse que a poesia é a mais marginal de todas as artes, porque só entende, compreende e nem tem assim tanta necessidade de ser compreendida, né? Ela tem a necessidade de ser, né, de se pôr a poesia e se doa, né, a nem todo mundo. Então ela não tem esse apelo de ser compreendida, né, nesse sentido. Eu, como venho da área do teatro, né, defendo também a minha parte da dramaturgia, né, que é a questão da expressão do palco, de se colocar, de se despir das máscaras sociais e construir outras máscaras, também é uma questão, é muito importante para a saúde, para a construção humana. Tanto que também se usa o psicodrama, né, dentro das áreas da saúde mental também, né. Que é fantástico, inclusive, né? Eu sou muito eclético, assim, então a gente acaba tendo que escolher uma área para estudar e se aprofundar, né? Então eu não consegui chegar no psicodrama, assim, passei por fora, sabe? Só conheci, vi algumas oficinas, mas eu achei muito interessante. A rapidez, né, com a montagem daquele cenário do psicodrama, a rapidez como a pessoa vai se aprofundando no processo dela, né? E eu já me aventurei a usar alguma técnica de psicodrama rapidamente dentro do consultório, também foi muito legal, né? Assim, com todas as desculpas, né, em não ser da área, né? Mas eu fiz o uso também, é muito legal. Você é formado em psicologia aqui pela UBRA, né? Sou formado em psicologia, tenho pós em filosofia pela PUC, tenho pós em neurociência pela Uninter e hoje eu faço mestrado em psicologia pela UX. Pela UX. Neurociência, fala um pouquinho sobre isso. Verdade. Neurociência, eu fiz uma pós-especialização, né, em neurociência e física da consciência. Então, eu estava até mais interessado na física da consciência, né? Porque as pessoas acham, assim, quer dizer, não sei nem o que as pessoas acham, na verdade, né?
Nós levantamos de manhã, abrimos os olhos, levantamos de manhã, vamos tomar nosso café e nós achamos que tudo está conhecido sobre o ser humano, né? Só que o fato de eu estar aqui, consciente de que eu estou aqui, que existe um eu, que existem as coisas e que eu estou nesse mundo, é um conhecimento muito complexo, muito complexo. E a neurociência ou as neurociências ainda estão buscando entender o que é isso. Então não tem nada pronto em relação a eu me saber consciente aqui, eu me saber existente como ser, como ente. Não tem nada pronto em relação a isso, né? Tem uma ala da neurociência que entende que isso é uma produção do cérebro, que a consciência vem do cérebro, vamos falar assim, né, para simplificar. Tem outra ala que entende que não, que a consciência é algo que está extra cérebro, né? Então, esse foi o debate que nós fizemos nessa pós-graduação. Muito interessante, né? Física da consciência é o estudo da natureza da consciência. Então, qual é a natureza da consciência? Você que está em casa fala, eu existo. De onde que sai essa percepção, né? Esse eu que percebe, ele percebe como? Aliás, percepção e consciência são duas faculdades mentais, né? Uma classificação de faculdades mentais que estão sempre juntas. Eu estou consciente, eu percebo. Estou consciente, eu percebo. Existem vários níveis de consciência. E o problema de dizer que a consciência é simplesmente um produto do cérebro está justamente, por exemplo, nas percepções que nós não poderíamos ter mediadas por sentidos comuns. Sim. Né? Então, como que pode uma pessoa ter uma intuição, um acesso a uma informação que ela não poderia ter? Como pode nós termos as experiências de clarividência, as experiências de visão remota? Como é que eu posso estar vendo uma coisa daqui, lá numa outra cidade, de repente, acontecendo? E de fato acontece. E de fato tem esses documentos. São as anomalias que nós chamamos, né? Ah, mas eu nunca vivenciei isso. Se uma pessoa só tivesse vivenciado, já seria uma anomalia a ser estudada. Sim. Né? Já cria um problema. Ah, mas só um pouquinho. Então, isso coloca em xeque as nossas certezas. Né? Então, a gente sabe que tem toda uma mediação do cérebro com a nossa existência, sim. Ah, arranca um pedaço do cérebro, altera o comportamento da pessoa, ok. Mas existem coisas que não são suficientemente explicadas pelo tecido nervoso, vamos dizer assim. Né? Então, tem algum funcionamento complexo aí que nós ainda não atingimos. Então, esses foram os debates, assim, claro, aí a pós passa por todo um básico de neurociências, né? Aprender as regiões do cérebro, a integração disso tudo, o que cada coisa faz, enfim, né? Mas foi muito enriquecedor. E agora tá nessa luta aí, porque mestrado é uma luta. Nossa, o mestrado é uma luta. O mestrado, uma vez um paciente me disse assim, ele tinha feito mestrado, né? Ele falou assim, nossa, mestrado, toda semana tu tem que estar escrevendo um paper. E eu pensei assim, não deve ser assim, né? E é bem assim. Quer dizer, toda semana, não toda semana, mas todas as cadeiras te exigiam uma produção de um artigo, né? Coisa que, no nível de uma complexidade de graduação, nossa, talvez em anos estudando, tu tinha que produzir um, Uhum. né? Ou fazer um projeto, tu nem executava pesquisa, assim, mesmo que fosse uma pesquisa bibliográfica, né? Então, o mestrado, ele te exige muito, muito, muito. Né? Então, eu produzi um monte de trabalhos, um monte de artigos que eles estão, assim, para... Pronto para publicar. Eles estão na fila de publicação, assim, né? Então, eu estou publicando aos poucos, estou mandando para as revistas, enfim, né? Tem Uhum. muita coisa boa. Inclusive, esse sobre a poesia, né? Daí eu entrei numa cadeira que era do doutorado, a gente pode fazer a disciplina que a gente quiser, de mestrado e doutorado. Em Sim. toda a rede, né? Da UX. Então, eu fiz uma disciplina de doutorado em educação, que era ligada à literatura. Nós tínhamos que produzir um ensaio, um artigo, enfim. Então, eu acabei produzindo um artigo, né, sobre essa. Fiz uma revisão, assim. O que tem dizendo aí que poesia é bom para a saúde? Foi mais ou menos isso. Uhum. Um recorte de saúde mental, né? A gente Sim. tem que respeitar os recortes, né? Sim. Então, bem interessante os achados. Ô, Eduardo, antes de tu ingressar na psicologia, esse aprofundamento aí da saúde mental, bem-estar e tal, tu já trabalhava, já pesquisava sobre, né,
Porque daí tu vem de uma outra área, que é a área mais holística, assim, de tratamento, de saúde e tal, né? Já, mas assim, desde jovem, tu já foi para essa área, né? Sim. Eu comecei a atender como terapeuta holístico com 17 anos, né? Então, Então, quando começou a ter 17 anos, começou a estudar, então muito antes. sim, se estudar desde, sei lá, acho que desde os 14 anos eu me lembro de já estar estudando, lendo bastante, enfim, né? A terapia holística, né, ainda segue assim, agora já tem mais, assim, uma formalização, né? Tem instituto, tem alguns É, institutos, algumas coisas, né? até já tinha na época, mas assim, eu digo assim, Débora, até tem tecnólogo Uhum. agora, tem mais cursos de nível superior, né? Que é até algo que talvez eu faça no futuro, não sei, pensar, né? Mas nós tínhamos naquela época, quando eu comecei, muitos cursos livres. E os cursos livres são cursos de curta duração. Então, tu te forma terapeuta de uma técnica. Não é o terapeuta amplo, assim, tu te forma terapeuta de uma técnica. Então, você pode atender, por exemplo. Faz o curso de Reiki, são treinamentos rápidos, 1, 2, 4 dias, né? E aí você começa a poder aplicar Reiki nas pessoas. Então, Uhum. isso que eu fui organizando, né? Terapia floral também, fiz treinamentos mais rápidos e podia começar a, Uma, indi- a indicar, mexer com as essências, né? Então, eu comecei, desde 17 anos, a trabalhar com as terapias holísticas. Sigo trabalhando com as terapias holísticas, né? Tem pessoas que acham, não, se formou, agora vai largar. Não. A minha base é o pensamento holístico, é o paradigma holístico. uhum. Por isso que eu acabei indo para a psicologia corporal, né? Porque eu entendia que era necessário um olhar holístico, um olhar integrativo, né? Eu não tenho como, hoje, eu querer pensar clinicamente, pensar um paciente, se não for dentro de um paradigma, pelo menos, de corpo, mente e energia. Eu ia falar espírito, né? Eu gosto de falar mais energia. Corpo, mente e energia barra espírito, enfim, né? De fato, tem energia. Existe energia circulante. Você pode pensar em qualquer energia, mas tem uma energia ali que estagna aqui, que flui em outro lugar, e isso tem que ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com o nosso comportamento. Isso forma o nosso corpo, né? Então, nós temos hoje o quê? Muitas linhas de psicologia preocupadas com o conteúdo, e a forma ficou esquecida. Uhum. A gente pode até pensar um pouco até na poesia nesse sentido, Sim. né? Quer dizer, a forma poética ela é mais ou menos ou equivalente ao conteúdo poético. A forma poética tem um impacto muito grande. Na verdade, o estilo poético é o primeiro que faz o molde da arte. Aí depois, se tem mais conteúdo, menos conteúdo, é outra história, né? Mas a forma poética ela é muito importante. Então, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós sentimos e pensamos, ela é extremamente importante. Mas aí nós temos hoje o quê? Profissionais vão receber um paciente no seu consultório, eles fazem isso aqui. Quem está me assistindo depois da imagem vê que eu estou vendando os olhos, né? Uhum. Ah, tá, deixa eu escutar você. Não vou só escutar o paciente. O paciente entrou no portão e já sei 80% da história Até dele. porque a questão quando tá com cansaço mental, espiritual, seja o que for, né? E que vai te abalar o teu psicológico, a saúde mental, o teu cabelo responde, a tua aparência vai responder. Então, né? Muitas não têm vontade, né? A gente não tem vontade de se arrumar, não tem vontade disso, não tem vontade. Tua pele responde. Então, tu não o olhar também, né? Lê muito, né? Sim. E nós vamos, mas nós vamos assim, sabe, Débora, além, E aí o semblante da pessoa, a porque forma de agir. tem um viés assim de leitura corporal muito cognitivista, É, né? mas eu tô falando assim, E, quando tu fala assim, eu vou só escutar e eu vou perceber tudo. Não. Tu perceber a pessoa num todo. sim, É isso que eu quero dizer. Tu vai sim, sim. enxergar e também vai poder perceber a pessoa num todo. Não é só escutar. Uhum. E às vezes é porque a pessoa tem dificuldade, ela não vai falar. Quando a gente fala de psicologia corporal, muitas vezes as pessoas pensam naquela coisa assim, light to me, sabe? Ah, Uhum. vi uma microexpressão ali. Não é nada disso. Não é nada disso. Ah, tá. É algo que vai além disso. Para nós, na psicologia corporal, nós percebemos que a estrutura da forma, né, a estrutura de personalidade dá uma forma de corpo para a pessoa.
Então, assim, será que eu, né, historicamente com sobrepeso, tenho as mesmas necessidades de sobrevivência, o mesmo funcionamento de sobrevivência de outra pessoa que espontaneamente, sem ter ido à academia, ela tem os músculos todos aparecendo trincada? Não. São histórias, são pessoas preparadas para a vida de forma totalmente diferentes. Uhum. E aí o que que acontece? Cada um tem que entender como funciona, né? Então, a pessoa que está musculosa, maravilha, vai ter dificuldades e facilidades. A pessoa que está gordinha, maravilha, vai ter facilidades e dificuldades. E eu não estou falando de doença aqui, nem corporal, nem mental. Estou falando de um jeito de funcionar. Mesmo que eu emagreça, seja o orgulho da Nutri, tá? Que é o meu objetivo no momento, né? Mesmo que isso aconteça, eu continuarei tendo formas arredondadas. Eu continuarei sendo o aspecto fofo. Por quê? Porque eu fui preparado desde a infância por memórias muito precoces, muito iniciais, muito primitivas. Fui preparado a entender que eu tinha que ser assim para me dar bem na vida. Eu tinha que ser assim para ter saúde, para que o ambiente funcionasse para mim. E é assim quem tem um corpo diferente também. Tem gente que aparece os ossos, né? Que é magro, não consegue ganhar peso. O que tem por trás desse processo? Né? E aí, como tem pessoas que têm essas características muito marcadas, aí é o que eu digo, às vezes só do paciente entrar no portão eu já sei qual é a neurose que ele vem trazendo. Porque eu vejo toda a estrutura corporal que ele montou para sobreviver na vida, na história que ele tem. Uhum. E esse funcionamento vem dos primeiros anos de vida e vai adiante na linha do tempo, não para lá. A gente vai, claro, né, ter que poder, Débora, isso que é o saudável, né, atualizar as nossas formas de viver, né? Porque a gente está com estratégias lá da infância, às vezes de forma muito crônica, assim, sem flexibilidade, aplicando isso na vida adulta e não está dando certo por N situações. Né? Então, nós temos esse tipo de leitura que facilita bastante o acesso. O corpo é o inconsciente visível. A psicanálise traz muito isso da questão também do corpo, né? Ela vem resgatar isso também, né? A psicanálise começa com o estudo das histéricas, né? E as histéricas tinham ali uma série de sintomas que eram corporais. Mas o que que acontece, né? A psicanálise freudiana, tem várias psicanálises, né? A psicanálise reichiana será uma delas, por exemplo, que é a minha linha de trabalho, né? A psicanálise ela traz o corpo, mas depois ela vai abandonando em nome da linguagem. Uhum. Entende? Então, se deu atenção ao corpo, mas depois, não, mas a linguagem, o que está sendo dito, senta de costas para o paciente, só escuta o que ele está falando. Ok, foi uma forma que o Freud deu de estruturar ali a sua técnica, a sua prática, né? E a prática dos analistas que vieram depois. O Reich, que é o cara que eu sigo, entre aspas, né? Não sigo ninguém. Eu sou um Não, buscador. buscador. O Mas é Reich, que tu vai indo mais, assim como na pedagogia, tu vai indo por linhas, né? E isso. vai aquilo que vai te Não, a gente é um identificando. regaço. A psicologia não tem como você ser generalista. Uhum. Quem fala assim, eu sigo um pouco de cada coisa, não faz nada. Não Não, faz e daí? nada, é uma tragédia, não conhece nada. Tenho exemplos próximos que falam, tem esse discurso, que na verdade não se aprofundou em nada. Então a gente tem que escolher uma abordagem e se aprofundar. Uma, duas, tá? Eu sou holístico, né? Quando eu já estou querendo ciscar em tudo, assim, mas a gente tem que escolher uma, duas abordagens e se aprofundar nisso. Bom, o Reich, ele foi um cara que teve muito junto com Freud, ele era muito importante no movimento psicanalítico, inclusive. E ele foi percebendo assim, não, peraí, mas a importância do corpo aqui. Ele foi mantendo isso, resgatando isso, pegando o Freud de uma primeira fase que falava da libido fluindo e congelando em algumas partes das fases do desenvolvimento psicossexual. E o desenvolvimento psicossexual, quando a gente está formando a nossa personalidade, são fases ancoradas no corpo, né? Uhum. Então, a boca, a coisa da amamentação, né? Depois a fase anal, que na verdade é o controle dos esfíncteres,
aprender a controlar o xixi e o cocô, é tudo ancorado no corpo. Depois da fase genital, a gente começa a se interessar por ter um par, aí vem o famoso complexo de Édipo. Então, meu par vai ser quem está perto de mim, o pai ou a mãe ali na jogada, naquele momento, né? E aí é genital, então eu começo a ter uma ideia, eu começo a ter uma leitura cerebral do meu genital. Meu genital já estava lá, mas eu começo a mirinizar mais regiões que me despertam a sexualidade. Genital. A sexualidade é oral, é anal, é genital. Essa mesma energia ela vai percorrendo todos os corpos, todas as partes do corpo, sensibilizando essas zonas erógenas, né? E tudo isso vai se integrando. O Freud lançou essas ideias, isso continuou sendo usado em parte, depois foi, como eu disse, substituído pela linguagem, mais a linguagem, a linguagem, a linguagem. Lacan, então, é só linguagem, né? Para quem vai na escola lacaniana. O Reich não, ele pegou essa primeira parte da libido, valorizou, nós usamos isso. O início da formação reichiana, para um terapeuta reichiano, é aprender as fases de desenvolvimento psicanalíticas. Né? Só que o Reich ele foi a fundo, ele foi para o laboratório, ele conseguiu detectar a libido no corpo, com eletrodos. Ele percebeu que a libido era um fluxo bioelétrico que circulava no corpo. Então, saiu de uma libido metafísica, que a própria psicanálise foi deixando assim, sabe, a libido como representação. A libido não é uma representação. A libido é algo real, concreto, que circula pelo corpo. E aí, pelas dinâmicas de relacionamento que nós vamos desenvolvendo, na tenridade, depois ao longo da vida, nós fazemos bloqueios. Então, esse fluxo de vibração, ele trava em algumas regiões do corpo, conforme a nossa neurose, conforme a nossa história. Né? Então, conforme a nossa história, a gente faz até um formato de corpo. Por quê? Porque tem estruturas crônicas de tensão. Né? Você vê uma pessoa, por exemplo, com as costelas cá embaixo, super saltadas, está gritando ali um bloqueio diafragmático, que a gente fala. No nível do diafragma, essa pessoa não consegue relaxar, não consegue fazer uma movimentação que seria natural, orgânica, saudável. Aí você vai ver uma pessoa ansiosa, etc, etc, etc. A gente começa a fazer exercícios respiratórios com essa pessoa, aquilo desmancha. Para mim, hoje, cada vez menos faz sentido simplesmente deixar o corpo de fora do consultório, até porque o paciente trouxe o corpo para o consultório. Não deixou na entrada? Não, eu deixei lá em casa o meu corpo. Tem só o discurso. Da mesma forma, a sexualidade, ninguém entra numa sala e deixa pendurado, fica um guarda-chuva na porta da entrada. Exato. Carrega. Sexualidade é central. É central. E ainda é tabu, né? Ainda é tá central. muito tabu. É central a sexualidade. Bom, não, ainda são 20 para meio-dia. Achei que estava correndo assim. Eduardo Jacques, né? Pessoal querendo saber mais, te procurar, quem está nos ouvindo aqui, como é que faz? Bom, eu tenho as minhas redes, né? Tenho TikTok, tenho Instagram, tenho Facebook, eu quase não entro mais, mas tenho meu WhatsApp, né? É o 519-8132-0345. Tenho o meu Instagram, que é o Eduardo Jacques Terapeuta, né? @Eduardo Jacques Terapeuta. Ali no Instagram você encontra um link que tem todas as outras redes aí, que é o link da minha bio, né? Tem o TikTok, o Eduardo Jacques, @o Eduardo Jacques. São as redes que eu mais estou alimentando. Tem o YouTube também, enfim, né? Uma série de coisas. Eu nem dou conta de alimentar todas as redes, porque... Sim, o estudo agora... É tudo tão corrido, tem mais o mestrado, né? Agora eu estou na fase de coleta de dados. Inclusive, eu queria deixar um convite para os ouvintes, né? A minha pesquisa é com adultos entre 25 e 45 anos. Adultos que achem, né, que têm sintomas depressivos. Podem me procurar para fazer a pesquisa, tá? São vagas limitadas, mas, né, nós vamos dar uma atenção para todo mundo que vier e vamos fazer uma averiguação de sintomas, ver se existe, né? E aí a pessoa passa para uma segunda etapa do nosso estudo. Não é algo assim que vai exigir muito tempo da pessoa, vai ter alguns encontros comigo, né? E eu explico todos os detalhes particularmente. Mas adultos tem que ser aqui na região, porque tem que ser presencial, tá? Entre 25 e 45 anos, que achem que têm sintomas depressivos e, a princípio, que não usem medicamento. Que não façam uso de medicamento contínuo no momento, pelo menos.
Só mandar um direct lá no Instagram para Isso. se colocar à disposição. Direct no Instagram, uma mensagem no WhatsApp, vai ser um prazer recebê-los. Então tá, fica aí a dica então para participar dessa pesquisa e até uma oportunidade, né, de, olha, acho que eu estou depressivo, vai lá, se coloca, vai participar do grupo, do trabalho, pode até melhorar bastante a vida dessa pessoa. A pesquisa que eu vou fazer, né, Débora, na prática, é como se fosse um início de terapia comigo. Uhum. A pessoa pode continuar depois ou não, mas ela vai ter algumas sessões e isso beneficia ela. Também, Com certeza, até para saber se ela tem disponibilidade para fazer uma terapia mesmo. Também. Porque as pessoas têm muitos tabus também de iniciar uma terapia. Uhum. Né? Tem muitos tabus. Né? Fazer terapia é fundamental. Então, existe a questão da saúde mental, tem muitos tabus aí para ser vencido, né? Verdade. Muito obrigada, Eduardo, por participar conosco aqui no Alô Comunidade. Hoje tivemos 2 convidados, um conflito de agenda, mas tudo bem, está tudo certo. E a gente vai seguir aqui com a nossa programação, dizer que estamos sempre à disposição para conversar, se tiver assunto interessante, quem quiser falar só da poesia, ou de algum projeto novo, alguma dinâmica nova, divulgar, nós estamos sempre abertos. Tá bom. Sempre abertos aqui, porque um abraço. O nosso programa é isso, para isso mesmo, né? É para trazer a fala e a divulgação tá bom. da nossa comunidade.